Correção dos exercícios de função quadrática, vértice e gráfico. O exercício pedia as coordenadas do vértice e também o gráfico que representava cada uma das funções. Como nós vamos ter que fazer gráfico, eu vou determinar aqui também as raízes. Como é que nós determinamos as raízes? Nós pegamos a função que nos foi dada, igualamos a zero e determinamos o valor de x. Então, vai ficar aqui, delta é b ao quadrado, meu b tá valendo 6, menos 4 vezes o meu a, tem 1x ao quadrado aqui, então meu a tá valendo 1, vezes o valor de c, que é menos 36, o termo independente. 6 ao quadrado, 36, menos vezes menos vai ficar mais, 4 vezes 1 vai ficar 4, 4 multiplicado para 36 vai dar 144. Somando os dois, 180. Então, o que que eu sei com esse valor aqui, 180? Eu tenho um delta valor positivo, né? Maior que zero, ou seja, eu vou achar duas raízes. O meu valor aqui, 180, não vai ter raiz exata, mas nós vamos fazer aí algumas aproximações para facilitar lá na hora da montagem do nosso gráfico. Então, seguindo aqui, nós vamos ter x é igual menos o valor do b, que é 6, mais ou menos a raiz quadrada de 180, sobre 2 vezes o meu a. Então, eu vou ter menos 6, mais ou menos, raiz quadrada. Então, nós vamos fatorar aqui o nosso 180. 180 dá para dividir por 2, vai ficar 90. Dividido por 2 vai dar 45. 45 não divide mais por 2, vou dividir por 3. Então, 45 dividido para 3, eu vou ter 15. Que ainda divide por 3, vai me dar resultado 5. Dividido para 5, vai ficar 1. Então, eu tenho aqui, o 2 apareceu duas vezes. Então, aqui na minha raiz, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes. O 3 também apareceu duas vezes, 3 ao quadrado, vezes o 5, que apareceu uma única vez. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, continuando aqui, nós temos menos 6 mais ou menos. Dentro da minha raiz quadrada, eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e tenho 5. Como é uma raiz quadrada, os fatores que estão ao quadrado saem. Então, 2 vezes 3, 6, raiz de 5, sobre o meu 2. Dá para eu simplificar aqui o 6 com o 2. E lembrando, eu tenho dois termos aqui no numerador. Então, esse 6 divide para 2, esse 6 raiz de 5 também divide por 2. Então, vai ficar assim, menos 6 dividido para 2 vai ficar 3, mais ou menos 6 dividido para 2 vai ficar 3, raiz de 5, certo? O valor aproximado da raiz de 5 é 2,2. Então, nós teremos x igual a menos 3, mais ou menos 3 vezes 2,2 vai ficar 6,6. E aqui nós vamos separar aí as nossas raízes. Então, eu vou ter menos 3 mais 6,6. Sinais diferentes, nós vamos fazer aí a subtração. Então, quer dizer que vai nos sobrar 3,6. Para a segunda raiz, eu vou ter menos 3 menos 6,6. Então, eu vou somar porque os sinais são iguais. Então, vai ficar menos 9,6. Essas raízes vão me dar duas coordenadas para eu marcar lá no meu gráfico. Porque o meu valor de x é 3,6, porque eu igualei a minha função a zero. Então, quer dizer que o meu par ordenado aqui seria 3,6 e 0. E eu teria aqui também o menos 9,6 e 0. Agora, nós vamos fazer aqui as coordenadas do vértice que ele me pediu. Se ele não tivesse me pedido o gráfico, eu iria fazer simplesmente as coordenadas do vértice, para isso eu ia parar aqui no valor do delta, eu não iria
continuar aqui essa parte. Então, eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos. O valor do meu b é 6. 2 vezes meu a, que tá valendo 1. Então, vai ficar aqui menos 6 dividido por 2. Então, quer dizer que o meu x do vértice, ele é menos 3, porque vai ficar 6 dividido por 2. Meu y do vértice menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 180 sobre 4 vezes 1. Então, eu vou ter menos 180 dividido para 4. Então, eu vou ter menos 45. Então, as coordenadas do vértice são menos 3 e menos 45. Menos 3 e menos 45. Agora, nós vamos montar aí o nosso gráfico. Então, para essa nossa letra A, nós temos o ponto de coordenadas 3,6 e 0, o ponto menos 9,6 e 0 e as coordenadas do vértice, que são menos 3 e menos 45. Da minha função aqui com relação à concavidade da parábola, o meu número que acompanha, que é o meu coeficiente que acompanha x ao quadrado, ele é 1. Então, o meu a aqui, ele tem valor 1. Ou seja, o meu a é maior que 0. Se ele é maior que 0, eu sei que a concavidade dessa parábola vai ser voltada para cima. Como nós ficamos aí com alguns valores, né, bem extensos, eu vou tentar aqui reduzir ao máximo o tamanho desse gráfico. E o que eu percebo? Eu vou trabalhar menos 9,6 para o lado do x, e eu vou trabalhar menos 45 aqui para o y, que é a parte que vai ficar para baixo aqui do meu gráfico. Então, eu tô aqui com uma malha quadriculada para facilitar, e eu vou adotar aqui o seguinte critério. Cada quadradinho desse que eu tenho aqui, eu vou considerar como se ele estivesse valendo 5, tá certo? Então, olha só. Então, quer dizer que aqui eu teria, ó, 5, 10, 20. 5, 10, 20. Então, aqui do mesmo jeito, 5, 10, 20, 30, 40, e eu sei que eu vou ter que parar nesse 45 aqui, ok? Então, vamos lá as nossas marcações aí aproximadas. Eu tenho que marcar 3,6 aqui para o x. Então, eu sei que aqui tá valendo 5, no meiozinho seria 2,5, eu vou marcar um pouquinho para cá. Seria mais ou menos aqui. Aqui eu tenho menos 9,6, então eu sei que aqui é 5, né? Aqui é 10, então você chegar bem próximo aqui do meu valor 10. Então, são as raízes. Meu vértice, ele é menos 3. Então, eu tô considerando aqui como sendo 5, né? No meiozinho aqui seria 2,5, vou colocar um pouquinho para lá. Então, seria menos 3 aqui, e eu vou até o 45, que eu já tinha feito a marcação. Então, a gente desce aqui o nosso pontilhado até chegar aqui onde seria o meu valor 45 negativo. E aqui seria o menos 3. Então, aqui eu teria as coordenadas do vértice. Então, eu venho aqui agora e faço aqui o esboço da nossa parábola. Fechado um pouquinho aqui, né? Então, sei isso aqui. E vou vir aqui. Então, tá aqui a nossa parábola aí para o nosso gráfico, representa a letra A.
Então, nossa letra B, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Então, achando as raízes aí para facilitar a montagem do nosso gráfico, nós vamos pegar a função igualar aqui a zero. Essa minha função, para facilitar, eu posso simplificá-la dividindo por 2. Então, ficaria assim, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Então, delta, b ao quadrado, então b tá valendo 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 3. 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, meu delta vai ser 16. Como ele é positivo, eu vou achar duas raízes. X vai ser igual ao menos o valor do b, então, menos, eu vou usar que eu simplifiquei, tá? Vou até marcar aqui, ó. Porque se eu simplifiquei e usei os valores simplificados para o delta, então tem que continuar aqui com os valores simplificados. Então, menos valor do b, que é 2, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes o meu a, que é 1. Então, x é igual. Menos 2 mais ou menos, raiz de 16, 4, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui menos 2 mais 4 vai ficar 2. Dividiu para 2 vai ficar 1, nossa primeira raiz. Nossa segunda raiz, menos 2 menos 4 vai ficar menos 6, dividido para 2 vai dar menos 3. Então, quer dizer que para marcar lá no gráfico, nós vamos ter 1 e 0 e menos 3 e 0. Agora, as nossas coordenadas aqui para o vértice. Então, meu x do vértice menos valor do b, que é o 2, sobre 2 vezes o valor do a. Então, 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2, menos 1. O y do vértice vai ficar menos delta, que é 16 sobre 4 vezes o a. Então, 4 vezes 1. Menos 16 dividido para 4 vai ficar menos 4. Então, o nosso vértice aqui tem coordenadas menos 1 e menos 4. Nossa letra B aí, então, as raízes que nós achamos, e aqui eu coloquei já as coordenadas, 1 e 0, menos 3 e 0, e o vértice de coordenadas menos 1 e menos 4. Então, agora nós vamos marcar aqui os nossos pontos no plano. Eixo Y, eixo X. Como nós temos aqui agora valores menores, eu vou considerar aqui cada quadradinho aqui como sendo valor unitário. Então, eu tenho 1 e 0. Então, o meu 1 tá aqui. Marquei. Menos 3 e 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, meu menos 3 vai ficar aqui. Então, a minha parábola vai tocar o eixo X em dois lugares. E o vértice menos 1... Então, menos 1 tá aqui, e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Segue lá o pontilhado, uniu, marcou. Então, aqui é o meu vértice. Então, agora é só você fazer aí o esboço da parábola. E apesar de eu não ter falado, né, comentado, que aqui eu tenho o valor 2, que é positivo, então ela vai ficar virada para cima. Quando você joga, né, os valores, você percebe claramente aqui que ela vai ser voltada para cima. Então, nós vamos ter aqui a nossa parábola da letra B. Letra C, então, mesmo processo. X ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, o nosso delta aqui é 4. X é igual a menos valor do b, mais ou menos raiz de delta, então, a raiz quadrada para 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, que vai ser 2. Então, nós vamos ter menos 6 mais 2 vai ficar menos 4, dividido para 2 vai dar menos 2, nossa primeira raiz. Segunda raiz, menos 6, menos 2, menos 8, dividiu para 2, menos 4.
Então, nós temos aí para marcar lá no nosso plano, menos 2 e 0, menos 4 e 0. De onde é que sai o zero, professora? Eu igualei a função a zero. E a gente sabe que f de x é a mesma coisa que o valor do y. Então, agora aí o nosso vértice. X do vértice menos b sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Então, menos 3. Y do vértice menos delta, que é 4, sobre 4 vezes o a. 4 vezes 1, 4. Então, menos 1. Então, as coordenadas aí do nosso vértice serão menos 3 e menos 1. Então, nossa letra C, o acompanhante aqui do meu x ao quadrado é positivo, então, novamente, parábola voltada para cima. Então, vamos marcar aí os nossos valores, né, as nossas coordenadas. Então, aqui, nós teremos menos 2 e 0, então, menos 1, menos 2, tá aqui. Menos 4 e 0, então, menos 2, menos 3, menos 4, tá aqui. O meu vértice é menos 3 e menos 1, então, menos 3 estaria aqui. E o meu menos 1 aqui, mas eu venho com pontilhado até eu chegar aqui ao menos 3. Então, a nossa parábola aqui é essa. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos vai ficar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, nosso delta aqui é 16. Então, continuando, menos o valor do b, mais ou menos raiz quadrada para delta, ou seja, raiz de 16, 4, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter 4 menos 2 vai ficar 2, divide para 2 vai dar 1. Segunda raiz, menos 2 menos 4, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, nós vamos marcar lá no plano 1 e 0, menos 3 e 0. E aqui o nosso vértice, então, x do vértice menos b sobre 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 1. O y do vértice menos delta sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar menos 4. Então, nosso vértice aqui tem coordenadas menos 1 e menos 4. Parábola novamente voltada para cima. E aí, então, vamos fazer o esboço do nosso gráfico. Então, nós temos o seguinte. Primeiro ponto, 1 e 0. A gente sabe que 1 é o x, né? Então, vai ficar marcado aqui sobre o eixo x. Menos 3 e 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai ficar aqui, menos 3. E eu tenho menos 1 para x, que no caso seria aqui, que vai estar associado ao menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que é o valor do y. Desce lá o pontilhado, marcou aqui as coordenadas do vértice, liga aí os seus pontos.